Olá, alunos, tudo bem? Semana 2 de Química, a atividade número 5. Nós vamos fazer a resolução dela. Alguns alunos tinham pedido para fazer ela um passo a passo, porque eles ficaram com dificuldade em algumas situações. Mas nós vamos ver que ela é relativamente bem simples também. Vamos então, a atividade 5 diz o seguinte: uma solução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água apresenta densidade de 1,044 gramas por centímetro cúbico. Calcule a concentração mol por litro dessa solução. Foi dados aí as massas atômicas do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Então, ele já deixou claro aqui para a gente que ele quer que calcule o quê? A concentração mol por litro. Então, a gente só relembrando o que é a concentração mol por litro. Concentração mol por litro é a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o seu volume em litro. Então, já sabemos que nós temos que calcular essa concentração molar. Então, para isso, eu vou precisar da massa do soluto. Vou precisar, então, do volume da solução. Esse volume tem que ser dado em litros. E vou precisar também da massa molar do nosso soluto. Então, vamos voltar ao exercício. Então, uma solução contendo 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Então, é evidente que quem é o meu soluto aqui está sendo a glicerina. Essa glicerina que está sendo dissolvida e ela está sendo dissolvida em água. Só que o detalhe aqui é que essa água não foi dada para a gente o volume de água que foi adicionado, ou o volume final dessa solução. Foi dada para a gente uma quantidade de água também em massa. Então, observa, não deu para a gente o volume da solução. Então, eu tenho 368 gramas de glicerina e aí a essas 368 gramas foram adicionadas mais 1.600 gramas de água. Então, eu já sei quem é o meu soluto. Meu soluto vai ser essa glicerina. Quanto que foi usado dele? 368 gramas. Volume, então, até o momento é desconhecido, mas a gente consegue calcular a massa molar. Se eu sei que meu soluto é a glicerina, aqui eu tenho a fórmula molecular. Então, a fórmula molecular, então, vai ser C3H8O3. Então, eu consigo fazer aqui o cálculo dessa massa molar, que é o que nós vamos fazer agora, então. 3 carbonos, são 8 hidrogênios e são 3 oxigênios. Então, 3 carbonos vai ser 3 vezes 12, já foi dado aqui para a gente as massas atômicas, 8 vezes o hidrogênio e 3 vezes o oxigênio. Então, 3 vezes 12, 36, 8 vezes 1, 8 e 3 vezes 16, 48. Somando isso tudo, então vai dar 92 gramas por mol. Então, já sei aqui a nossa massa atômica, que vai ser, então, de 92 gramas por mol. Tudo isso, claro, da glicerina. Então, para eu calcular, então, essa concentração molar, eu preciso da massa, já temos 368. Preciso da massa molar, já temos que é 92 gramas por mol. O que está faltando, então, é o volume. Então, esse volume aí que é o que nós ainda não temos. Mas então vamos analisar o restante das informações que foi dado para a gente. 368 gramas do nosso soluto foram adicionados mais 1.600 gramas de água. E olha a informação nova que foi dada aqui para a gente. Densidade dessa solução. Então observa, essa solução, após ser feita essa mistura aí de glicerina e água, teve essa densidade. Se vocês lembrarem, lá no primeiro ano, nós estudamos muito no primeiro bimestre o que é a densidade de uma solução. Densidade é aquela propriedade que mostra para a gente o quanto de massa tem para cada unidade de volume de uma determinada substância. Ou seja, se você pegar 1 centímetro ou 1 litro de uma determinada substância, o quanto de massa que cabe dentro daquele volume. Então, essa é a informação que a densidade dá para a gente. Então, a densidade é a razão entre a massa total da substância dividida pelo seu volume total. Então, eu sei que eu tenho uma solução aqui que eu já tenho a densidade dela. E eu preciso saber o quê? O volume. Basta eu saber o quê? A massa. Mas olha, foi dado as duas massas para a gente. Eu tenho que a solução foi feita com glicerina, 368 gramas, mais 1.600 gramas de água. E a densidade dessa solução, que tem essa massa total, é de 1,44. Então, se eu sei que a densidade é igual
a massa dividido pelo volume, a densidade dessa substância é quanto? 1,044. A unidade que está em gramas por centímetro cúbico. Então, qual que vai ser a massa? É a massa de tudo. A massa de tanto da glicerina, que é 368 gramas, mais 1.600 gramas da água. Então, aqui eu vou conseguir calcular o volume. Continuando, então. Aqui é como se fosse uma fração, né? Igualdade entre frações, multiplicamos cruzado. Então, vai ficar 1,044 vezes o volume, que é igual a 1.600 mais 368. 1.968. Então, o nosso volume vai ser igual a 1.968, tudo isso dividido por 1,044. Se vocês pegarem aí a calculadora e fizerem, vai dar o resultado de 1.885 o quê? Centímetros cúbicos. Lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, nós temos aqui, então, um volume final de 1.885 ml. Então, esse é o volume da nossa solução. Porém, nós lembramos que esse volume ele tem que ser dado com qual unidade? O volume tem que ser dado em litros. O nosso volume está em ml. Lembrando aquela regra de conversão. Litro para ml, multiplica por 1.000. ml voltando para litro, divide por 1.000. Então, aqui eu vou ter que dividir por 1.000. Então, dividido por 1.000, nosso volume vai ser de 1,885 litros. Então, está o nosso volume agora. 1,885 litros. O que faltou, então? O cálculo da concentração molar. Não vamos simplesmente jogar na nossa fórmula. Então, a nossa concentração molar vai ser igual à nossa massa, 368 gramas da glicerina, dividida pela sua massa molar, que é 92, vezes o volume, que é 1,885. Então, continuando. Isso aqui então vai ser igual a 368 dividido por 173,4. Então, a nossa concentração molar vai ser de 2,2 mol por litro. Qualquer dúvida, lembre de procurar, mande mensagem no grupo. Até breve.